escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, permita mais uma vez entrarmos na sua casa e deixarmos uma palavra aí no seu coração. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem nessa hora, e que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Amados, deixa eu ministrar uma palavra aqui, que está na carta de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, que diz exatamente assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, e de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e, maiormente, convosco. E o que Paulo quer dizer com tudo isso, irmãos? Este é o nosso testemunho, da nossa consciência. Ele está dizendo aqui, amados, que ele tinha uma boa consciência para com Deus, que a sua consciência, a sua pregação, as suas ministrações tinham propósitos, e os propósitos que ele tinha no seu coração eram propósitos sinceros, puros, verdadeiros em Cristo Jesus. O que ele dizia é que a sua ministração, que as suas pregações, que as suas palavras, que os seus testemunhos, eles eram limpos, Eles não tinham mistura, eles eram puros diante de Deus, irmãos. Embora Paulo estivesse daqui num momento de crise,
seu apostolado, na sua vida ministerial ali em Coríntios, mas ele estava dizendo aqui que a sua consciência era verdadeira, que ele estava ministrando o Evangelho, ou indo, né, fazendo as suas viagens missionárias, mesmo que às vezes mudando de agenda ou invertendo a forma da sua agenda, mas ele estava sendo sincero diante do Senhor Jesus. Então ele estava dizendo que ele estava pregando o Evangelho puro, sincero, verdadeiro e muito honesto. Amém? Vamos orar ao Senhor e assim nós vamos discorrer um pouquinho dessa palavra do Senhor no coração dos irmãos aí, tá bom? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te dar graças nesta hora, te pedir no nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Senhor, que o teu favor, meu Pai, que a tua graça, misericórdia esteja sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, ter uma boa consciência para com Deus, amém? Que nós possamos apresentar sempre o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, né? Nesse culto de entendimento, nesse culto racional, Pai. Receba-se a nossa gratidão e o nosso louvor. E abençoa agora todos aqueles que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Amém, amados? A pureza do nosso coração, as verdades estabelecidas em nossas vidas. E aí eu quero que os irmãos pulem para o capítulo 2, lá no versículo 14, 15, 16 e 17, que eu quero ministrar a vocês. E ele diz assim: e a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Então guarda no seu coração aí, nos que se salvam e nos que se perdem. Esse bom cheiro, ele atinge, alcança aqueles que se salvam e aqueles também que se perdem. Aí ele fala assim: para esses certamente cheiro de morte, para aqueles que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheios de vida, para a vida, aqueles que recebem. E para estas coisas, quem é idôneo? Quem pode entender? Quem pode compreender, né, irmãos? Quem pode discernir tudo isso aqui? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Como de Deus, com a presença de Deus. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, com sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. E esta graça de Deus sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. O que nós aprendemos aqui, amados? Vamos ver algumas coisas que nós aprendemos. Deus nos conduz ao triunfo. Amados, quando recebemos Jesus Cristo, Deus sempre nos conduz à vitória, nos conduz ao sucesso, nos conduz a uma novidade de vida, nos conduz a sermos uma nova criatura na sua presença. Uma transformação que vai nos purificar, regenerando as nossas vidas e nos preparando, meus irmãos, como aquele que vai exalar, que vai manifestar esta glória de Deus, esse amor de Deus, essa palavra de Deus em todos os lugares que passarem. A Bíblia fala assim: a graça de Deus que nos faz triunfar em Cristo por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do conhecimento. Essa nova vida, esse triunfo
transformado. Nós vencemos a morte através da palavra do conhecimento. Nós vencemos os rudimentos outrora. Paulo diz assim que ele considerava tudo o que ele tinha aprendido como esterco, meus irmãos. Por quê? Para que ele fosse renovado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele foi triunfante. Meus irmãos, nada impediu a vida de Paulo. Aqui no comecinho, em Coríntios, aqui há uma situação, foi criada uma situação para que Paulo caísse do seu apostolado, para que Paulo não prosseguisse nesse evangelho, mas ele foi firme, que ele teve de Deus essa convicção de que ele poderia triunfar, ser vencedor, ter sucesso na sua carreira espiritual, e assim Paulo prosseguiu como um bom soldado de Cristo Jesus, pregando o evangelho do conhecimento, amém? E aí o que eu aprendo também aqui? Eu aprendo, irmãos, mais uma coisa muito importante que eu quero deixar no coração dos irmãos, que todo triunfo é em Cristo e por Cristo. Nenhum triunfo, meus irmãos, é pela força do homem. Ele fala aqui, que nós lemos aqui, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Essa graça é Jesus Cristo. Esse é o Jesus, né? Triunfante no meu coração, no seu coração nesse dia. Triunfo, meus irmãos, só em Cristo e por Cristo nós temos essa vitória. Só seremos vitoriosos em Cristo e por Cristo. Porque ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nós não vamos chegar ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Então ele é a figura da minha vitória. Ele é a segurança do meu coração. Ele é a certeza da minha chegada no reino de Deus. Amém, irmãos? E ele continua dizendo aqui, mas lá no capítulo de 1 João, capítulo 5, versículo 12. Deixa eu dar uma escorrida lá para ver. Aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Diz assim, olha que fala aqui, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, é triunfante, vence tudo, irmãos. Todos aqueles que são nascidos em Cristo Jesus é vencedor, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí continua dizendo assim, quem é que vence? Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus irmãos, ele, Jesus Cristo, é o que vai nos levar ao triunfo verdadeiro e profundo numa caminhada espiritual. É nele que está a minha confiança e a minha segurança. Isso eu aprendo, meus irmãos, nessa carta de Paulo aqui, nesses versículos de Paulo, no capítulo 1, versículo 2. Consciência, meus irmãos, sinceridade, fidelidade no meu coração, verdadeiramente me transformando num mensageiro, num pregador, num anunciador das boas novas. E esse triunfo, ele é constante em nossas vidas. Ele é sempre, meus irmãos, ele fala assim, que sempre nos faz triunfar, sempre é constante, sempre, meus irmãos, é sempre, amém? Nós não podemos vacilar, porque Cristo está no nosso coração. E aí, amados, eu quero falar dessa fragrância, que está aqui no versículo 15, versículo 16, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O que ele quer me dizer com isso? Nos que se salvam e nos que se perdem. Amados, o que eu quero dizer para vocês é que essa fragrância, esse bom cheiro, nada mais é na vida de um servo de Deus o bom perfume de Cristo, né? Ele fala assim, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nós somos esse bom cheiro de Cristo, convicto desse triunfo, convicto dessa presença triunfal de Cristo dentro de nós, convicto, meus irmãos, do cheiro da vida. Agora, desse bom cheiro que nós somos,
Nós precisamos espalhar esse perfume, levar o conhecimento às pessoas que estão sem conhecimento, amados. Ora, por que então que ele fala do bom perfume? Porque, meus irmãos, o pregador, ele precisa testemunhar o cheiro da vida e não o cheiro da morte. Amém? Então esse cheiro da vida é Cristo Jesus dentro do nosso coração. Esse cheiro custa caro, meus irmãos. E não pode ser um perfume misturado, um perfume sem fragrância, um perfume que não atrai as pessoas, um perfume que não deixa o ambiente agradável. Nós precisamos atrair as pessoas, nós precisamos sermos agradáveis às pessoas, nós precisamos ter influência, meus queridos, nas pessoas. Lembra-se de Maria Madalena, quando ela derrama aquele vidro de perfume aos pés de Cristo Jesus. Ela atraiu, ela influenciou ali todos os discípulos. Uns até questionaram como vai gastar tanto dinheiro. Judas questionando por que não vendeu esse perfume e deu dinheiro aos pobres. Amados, aquele perfume ele exalou, ele encheu o ambiente de graça, de coisa gostosa, agradável, aquele perfume maravilhoso que ela estava derramando aos pés de Cristo Jesus. Nós precisamos ser esse bom perfume, meus irmãos, que estamos ungindo os pés do nosso Senhor e Salvador para agradar o ambiente, as pessoas que estão nos assistindo, influenciar, saber, meus irmãos, que isso é caro, custou um preço esse perfume em nossas vidas. E esse preço, meus irmãos, foi o preço da morte de Cristo na cruz do Calvário e que nós precisamos, então, guardar no nosso coração. Por que a Bíblia fala, irmãos, do perfume que é para a morte daqueles que morrem? Fala assim no versículo, para esse, certamente, não uma fragrância de vida, mas uma fragrância de morte. Mas para aqueles de vida para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Olha, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui? Que a mesma palavra que eu prego para aqueles que creem, eu prego para aqueles que não creem. Esta fragrância, ela pode ter um cheiro suave e agradável e transformar aquela pessoa num bom perfume, num bom cheiro. Cheiro de vida, de vida eterna. E como pode a mesma fragrância, a mesma palavra, o mesmo conhecimento que nós estamos pregando para quem crê, também pregando para aqueles que não creem. A Bíblia diz, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos. Ali na igreja não há acepção, a palavra não é dirigida a uma pessoa, embora ela possa tocar profundamente naquela pessoa, mas ela é dirigida para toda a igreja. E quando ela atinge aquela pessoa, trazendo vida, ela traz o bom cheiro de Cristo Jesus. Quando ela atinge aquela pessoa e aquela pessoa não crê naquilo que está sendo ministrado, essa pessoa, ela passa então a sentir o cheiro de morte aqui, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma lei, ela é doutrina, ela é regra, ela é aquela que nos traz a luz ao conhecimento. E quando nós aprendemos essas coisas, nós não podemos ser mais ignorantes. A Bíblia diz, amados, que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar, do que conhecer e não viver, do que conhecer e não atentar para aquilo que está escrito ao meu respeito e também ao seu respeito, amado e querido irmão, em nome do Senhor Jesus. E aí Paulo continua na sequência, não sei se deu para os irmãos entender, é a mesma palavra, por isso que eu falei lá em João, né, que aquele que é nascido em Cristo vence o mundo, porque ele recebe a fragrância do favor de Deus, da vida de Cristo. Jesus, ele exala esse bom perfume, o perfume da vida. Amém? Tanto para aqueles que morrem, aqueles que não aceitam, para aqueles que aceitam. É a mesma palavra, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. E ele quer salvar toda a humanidade. Ele quer salvar todos.
Ele quer salvar a todos. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que Deus está dizendo aos nossos corações. E o que ele fala no versículo 17? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Como de Deus e na presença de Deus. Amados, nós não somos falsificadores desta palavra. Sabe, meus irmãos, aquelas pessoas que vendem a bebida falsificada, o cigarro falsificado, a aparência é a mesma, o rótulo é o mesmo, o selo é o mesmo, só que lá dentro, meus irmãos, o conteúdo, a glória, a grandeza, a graça não é a mesma, né? É palavras falsificadas. Quantos pregadores pregando prosperidade, irmãos, esquecendo-se da vida eterna, da salvação, de levar o Evangelho, meu querido, de uma forma sincera, franca e aberta. Se a palavra está dizendo que aquele que não crê vai para o inferno, eu preciso pregar isso, irmãos. Eu não posso ficar pregando palavras misturadas, irmãos, para agradar fulano, para agradar Beltrano, porque esse é melhor, esse é maior. Não, nós temos que pregar a verdade de Cristo, o conhecimento da verdade do Senhor Jesus. Amém? Falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, quando você recebe Jesus, você se torna um testemunho dos propósitos de Deus, um testemunho dos triunfos de Cristo, um testemunho do sucesso, meus irmãos, da vitória de um bom soldado. Você vai para a guerra já vencedor. Você não será vencedor, você já é vencedor em Cristo Jesus. Por que eu digo tudo isso? Porque a palavra de Deus, ela me considera, veja o que ela me considera. Lá no capítulo 3, a partir do versículo 2, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Olha aí, meus irmãos, você se manifestando o bom perfume de Cristo, a boa fragrância de Cristo, influenciando o ambiente que você está. Se no escritório, um bom perfume de Cristo, na faculdade, o bom perfume de Cristo, lá na vizinhança, um bom cheiro do Senhor Jesus, cheiro do conhecimento. Porque, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas agora em tábuas de carne do coração. Então, meus irmãos, Paulo ministrando aos coríntios ali, né? Paulo ministrando a sua palavra lá onde ele estava, naquela cidade, pregando o Evangelho, meus irmãos, dizendo o que ele estava aqui se não me engano, ele estava aqui, como ele fala aqui, em Troades, né? Cristo estava lá em Troades, Paulo estava em Troades, ministrando esta palavra. E aí ele fala assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, como eu vi lá no comecinho, por nós, de pensarmos alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Então, que Deus te torna, escreve na tábua do teu coração, amado, a vida, o conhecimento, as virtudes do Espírito Santo do Senhor na sua vida. E aí continua dizendo assim, ó, amados, olha, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do novo testemunho, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. E se o mistério da morte, gravado em letras de pedra, veio em glória de maneira que os filhos de Israel
não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito, irmãos? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, em nome do Senhor Jesus. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, queridos, a Bíblia diz, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo Jesus. Para quê? Para ficarmos, meus irmãos, dentro de um frasco, ou dentro de uma casa, ou, meus irmãos, dentro de um quarto escondido, dentro de uma prisão. Não, nós somos o bom cheiro de Cristo Jesus para a manifestação e que essa fragrância de Deus atinja a toda a humanidade. Cuidado, meus irmãos, porque esse veredito, ele foi dito hoje ao seu coração. E você tem hoje a oportunidade de entender que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Eu volto lá em Paulo no comecinho, quando ele diz assim, ele diz assim, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, meus irmãos, como é que nós temos vivido nesse mundo? Como é que nós temos vivido nesse mundo? Querido, manifestando essa simplicidade do Evangelho, sendo sinceros ao nosso coração, vivendo, meus irmãos, uma vida para com Deus, uma vida de integridade, não falsificando a palavra de Deus, não sendo falsos pastores, irmãos, falsos obreiros, falsos membros, mas sendo vencedores por aquele que nos deu a vitória, que é Jesus Cristo de Nazaré, sobre as nossas vidas. Querido, amado irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Receba, irmãos. Paulo estava angustiado aqui, porque ele não tinha notícia de Tito. Ele queria saber como é que estava a igreja lá em Coríntios. Ele queria saber como é que estava a igreja em Coríntios, irmãos. E ele estava angustiado no seu coração, porque Tito não chegava. Ele fala assim, olha, é tão interessante, ele fala assim, ele fala assim no versículo 13, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então, meus irmãos, aqui Paulo até deixa para trás uma porta que é aberta aqui, para angustiado no seu coração. E aí ele deixa esses ensinamentos para nós. Amados, porque nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, crer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos triunfantes, irmãos. Nós somos aqueles que vamos manifestar em todos os lugares. Versículo 14. Manifestar em todos os lugares, outro lugar, o cheiro do seu conhecimento. E o cheiro do conhecimento é o cheiro da palavra de Deus. Ministrar
o cheiro, do bom cheiro desta palavra nos 4 cantos desta terra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia nisso, irmãos. Creia nisso. A nossa vida tem que ser uma vida de pureza, de sinceridade, de verdade, irmãos. Não podemos cochear em 2 pensamentos, em 2 caminhos, como já preguei na outra palavra. Eu não posso beber, meus irmãos, de águas puras e beber em águas insalobras. Há uma diferença muito grande aqui. Eu não posso ter uma vida com Cristo, amar a Cristo e amar o mundo. Porque aqueles que amam o mundo aborrecem o Senhor, aborrecem a verdade. Meus irmãos, eu não posso dizer que sou o bom cheiro de Cristo quando a minha vida está apodrecida, minha carne está se apodrecendo no pecado. Em nome do Senhor Jesus, não. Creia dessa forma em nome do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. Deixa o Senhor operar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu quero te abençoar nesta hora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos sobre esta casa, sobre esta família. E que essa família seja, Pai, uma família triunfante, Senhor. Que esta casa, Senhor, ela possa ter a fragrância, o bom cheiro de Cristo. Que os filhos, Senhor, manifestem a glória de Deus. Ah, Deus, a luz de Cristo, o favor do Senhor. Que a esposa, Senhor, seja aquela esposa virtuosa e idônea, Senhor. Aquela que edifica a sua casa, o seu lar. Que o marido, Senhor, seja a cobertura, seja o sacerdote. Seja, Senhor, aquele que ministra a vida. Que manifesta, Senhor, o cheiro do conhecimento a toda a casa. Abençoa as famílias. Abençoa, Senhor, cada lar que aqui é representado na sua igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que nos assistem hoje pela internet. Entra nessas casas, nessas famílias. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, Senhor, a todos os nossos irmãos. Livra-nos, ó Deus, desse mundo, Pai, desta praga. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, restabelecer a ordem e nos dar, Senhor, ó Deus, liberdade mesmo, Senhor, para pregarmos o Teu Evangelho, para estarmos na Tua igreja, no Teu tabernáculo, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, ali glorificando o Teu santo e bendito nome. Nos abençoe, meu Deus, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai, nos dirija, nos abençoe agora e para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que te guarde. Sobre ti o Senhor vire seu rosto de paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a força e o poder do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Queridos, amados irmãos, mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos por mais esse dia. Te pedir mais uma vez que você espalhe essa palavra, compartilhe, meus irmãos, esse Evangelho. Seja luz, seja um pregador do Evangelho. Manifeste esse bom cheiro, o cheiro do conhecimento para os seus vizinhos, amigos, seus parentes, colega de trabalho, colega de faculdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deve estar passando no rodapé. Inscreva-se no nosso canal. Nos ajude aí, por favor, irmãos, para que nós possamos aumentar aí os inscritos, e temos mais liberdade para estarmos pregando nesse canal aí, de repente, para a eternidade, Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda nesse aspecto. Queremos, então, também deixarmos aqui um abraço muito apertado no coração de todos os nossos irmãos da família Pereira, Infelizmente, a nossa irmã Rosinei, infelizmente, vamos dizer assim, porque ela está com Cristo, o Senhor a levou e ela está agora debaixo do trono de Abraão, aguardando aí a voz do Senhor a chamá-la, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela está com Cristo. Nós, assim, pedimos ao Senhor que console, com o seu Espírito Santo, toda a família dos nossos irmãos, fortalecendo, dando graça, e que eles possam prosseguir aí, manifestando o poder, a graça e o cheiro de Cristo Jesus, o cheiro do conhecimento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, estaremos de volta no domingo, ainda aqui no canal. Não estaremos na igreja.
Amados, o que eu tenho mais zelo eu sou muito prudente naquilo que é estabelecido, né? Se as leis estão dizendo, né? Se o nosso governo está dizendo para esperarmos mais uma semana, nós vamos esperar mais uma semana. Esperar mais 15 dias, nós vamos esperar mais 15 dias. Mais um mês, mais um mês. E quando abriremos sim, mas com toda a prudência, com todos os cuidados, com toda as direções que Deus nos conceder. Amém, amados? Que Deus te abençoe, seja contigo para todo o sempre. A declarar ao mundo o seu poder. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar no seu glorioso ser. Louvado seja o Senhor, agora e para todo sempre. Amém.